Bem-vindos ao Merinda. Dentro do projeto, novo projeto da área de língua espanhola, aqui da Unicamp, intitulado Conhecer e Reconhecer-se Latino-Americano, nós estamos recomeçando uma série de entrevistas, entre elas a de hoje. Eu vou começar com uma citação do Edmundo O'Gorman, em sua obra A Invenção da América. Esse estudioso mexicano, ele afirma que, sem a contradição lógica, a América é, ao mesmo tempo, e não é a Europa. Na citação desse autor, a condição dramática da existência, da América é a chave do seu destino. Fecha aspas, Essa existência contraditória nos leva a propor que o Brasil também é, ao mesmo tempo, e não é a América Latina, isto é, nos impõe uma certa reflexão sobre distanciamento político, social e a aproximação espacial que há entre o Brasil e os demais países da América Latina de colonização espanhola. Bem-vinda, Célia Navarro Flores. Tudo bem com você? Olá, Romilda, tudo bem? Gostaria de iniciar agradecendo o convite, dizendo que eu estou honrada de participar desse projeto seu, maravilhoso. E estamos aqui para falar sobre Don Quixote no Brasil. Muito bem, mas antes disso, Célia, eu vou te apresentar, para as pessoas que não te conhecem, a Célia Navarro Flores possui graduação, mestrado e doutorado em Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal de Sergipe, onde ministra as aulas de literatura espanhola e hispano-americana. Ela também desenvolve pesquisas em literatura espanhola, atuando principalmente, esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje, sobre as iconografias de Dom Quixote, a recepção dessa obra espanhola no Brasil, e as relações entre a literatura espanhola e a literatura brasileira, ou seja, no âmbito da literatura comparada, desculpe. Ela é também líder do grupo de pesquisa Literaturas, Mobilidades e Identidades. E é vice-líder do grupo de Interling, Diálogos Interculturais e Linguísticos. É isso mesmo, Célia? Eu esqueci de alguma coisa? É isso. Meu currículo, eu mandei um mini currículo. Muito bem. Mas a gente vai conversando e vamos vendo, dentre as suas pesquisas, o que você vem realizando. Mas eu vou começar aqui com uma pergunta que me inquieta bastante, principalmente neste contexto, nós estamos no ano de 2022, que muito se fala e se escreve do universo de várias linguagens, inclusive se chega a falar em plurilinguagens, que é um dos seus temas de pesquisa. Nesse contexto, além de o romance Dom Quixote flertar com vários discursos literários, que é o caso do teatro, que está inserido nele, o romance, a novela, a poesia, houve vários artistas plásticos que trataram de marcar a sua leitura e a sua arte, por citar alguns muito conhecidos no âmbito das artes espanholas, Picasso e Dalí, mas também no Brasil, que nós temos algumas representações antropofágicas, que visitam o Quixote. Estou usando bem essa palavra antropofágica por causa da Semana de 22, que este ano completa, de 2022, completa 100 anos. Monteiro Lobato, na sua literatura infantil, por exemplo, e mais dois grandes artistas modernos, que já que estamos falando disso, que é o caso aí do Carlos Drummond de Andrade, e também do Cândido Portinari, que foram objeto do seu estudo de mestrado, não é mesmo? Você pode falar mais um pouquinho sobre esse contexto para a gente? Sim. Bom, no meu mestrado, eu fiz um estudo
de um livro que chama Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Drummond. A história desse livro é bastante interessante. Ela começa em 1952, quando o editor José Olímpio decide lançar no Brasil uma edição do Quixote, ilustrada por um grande pintor brasileiro. E aí ocorreu ao José Olímpio chamar Portinari, Cândido Portinari, né? O artista, um pintor do interior de São Paulo, da cidade de Brodowski. E Portinari acolheu a ideia, o projeto, com muito entusiasmo, segundo o próprio José Olímpio, e começou a realizar os desenhos. Só que, nessa época, o Portinari estava com problemas de saúde devido ao chumbo das tintas. E os médicos tinham proibido ele de usar tintas. Então, o que ele fez? Ele fez os desenhos em lápis de cores. E aí ele mesmo disse que quando ele pintava com lápis de cores, ele se sentia uma criança. Então, essa coisa ingênua, né, infantil do lápis de cor e da criança aparece nos desenhos, né? E aí os desenhos, quando ele mostrou, em 1956, ele mostrou os desenhos para o José Olímpio falou, infelizmente a gente não vai poder realizar essa edição, porque eu tinha pensado em desenhos preto e branco, e não coloridos. Uhum. Aí o projeto do livro não foi levado adiante, né? E aí os desenhos ficaram guardados, né? O Portinari morreu, os desenhos hoje estão no Museu Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, em Santa Teresa. E aí, quando se comemorava 70 anos, né? Aniversário de 70 anos do Drummond, em 1972, a editora Diagrafes resolveu, então, convidar o Drummond para fazer um poema para cada quadro. Nossa, que interessante. Muito, assim. E aí o Drummond, então, faz essa série de poemas e a Diagrafes lança uma exigência do Drummond, é que essa série fosse publicada em seu livro, foi publicado nas Impurezas do Branco, que eu acho que é de 72, 73. E, então, assim, é uma obra lindíssima, né? A edição formato grande, papel chambril e craft, as ilustrações, assim, todas em tamanho grande, e os poemas do Drummond. Não, porque o Drummond já tem, digamos que, uma faceta bastante quixotesca, né? Porque ele, quando eu nasci, parte de um poema, vem um anjo torto e diz, vai ser ghost na vida. Esse ghost na vida, há uma interpretação que vem aí do quixotesco, né? Exatamente. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. O ghost, o que é o ghost? O ghost é aquilo que a gente chama em inglês de displaced person. Uhum. É a pessoa que está fora do centro, está deslocada, né? Então, assim, existe esse deslocamento no Don Quixote, principalmente pelo fato de ele ser louco. O louco é uma figura deslocada, né? Uhum. A gente tem aí vários poemas do Drummond em que ele coloca essa questão da loucura. Uhum. E o poema assim mais cabal do Drummond, em que há uma identificação direta com Don Quixote, é o poema do livro Faroel, que chama O Malvindo. Uhum. Esse poema ele fala, este triste cavaleiro de tristíssima figura, né? Então, eu tenho um livro que chama Carlos Drummond de Andrade, Cavaleiro de Tristíssima Figura, em que eu faço essa aproximação entre o Drummond e o Don Quixote, né? Pelo viés do ghost, exatamente. Perfeito. Né? Eu vou só fazer agora, então, retroceder um pouquinho nessa questão do ghost, né? Porque é muito interessante essa aproximação que você faz, né, com o Quixote, e voltar na questão da loucura, né? Aí a gente tem que matizar de que loucura nós estamos falando, né? É o louco daquele internado? É o louco daquele que se faz louco, né?
da interpretação da obra de Erasmo de Roterdã, é aquele louco que é um louco picaresco, né? Então, dá para você falar dessas matizes, porque a gente fala exatamente de um Drummond que é aquele que está em choque com o mundo, né? Que é esse eu que está em choque com o mundo, né? E aí vê as loucuras do mundo e as loucuras da sua percepção, né? Eu penso totalmente diferente, né? Vamos lá. Então, a loucura do Don Quixote, a gente chama que é uma loucura sublime, não é uma loucura qualquer. Primeiro, porque o Don Quixote só é louco no que se refere aos livros de cavalaria. Quando o assunto é outro, ele é extremamente lúcido, né? Você pega ali partes que ele faz o discurso das armas e das letras, o discurso da liberdade, da Idade Dourada. Então, assim, ele é louco. Agora, falou em livros de cavalaria, ele enlouquece. Então, na verdade, o que acontece? Qual é a loucura do Don Quixote? De tanto ler os livros de cavalaria, ele acreditou que toda aquela fantasia era verdade. Né? Ele acreditou na fantasia que existia nos livros. Nossa, isso é muito atual, né? Exatamente. É muito atual porque é um jogo de narrativas, né? Em qual narrativa você vai se basear ou acreditar, né? E aí, quando ele enlouquece, tudo que ele vê, ele acha que é livro de cavalaria, né? Então, assim, o que eu digo na minha tese também é o seguinte, que em vez de escrever uma continuação, como era comum fazer na época, escrever continuações dos livros de cavalaria, o Don Quixote decide não ser o autor, mas ser um personagem. Então, ele vai incorporar o Cavaleiro Andante, ele vai se transformar no Cavaleiro Andante. Até então, ele não era Don Quixote, ele era Alonso Quijano, um fidalgo decadente, né? E aí, então, quando ele enlouquece, ele se chama Don Quixote de la Mancha, chama o vizinho para ser o escudeiro dele, tem uma amada, né? Dulcinea del Toboso. Então, o que é que ele pretende? Mudar o mundo, né? Ele pretende ajudar as pessoas. Então, são ideais nobres, né, que ele tem. Ele tem que estão presentes numa literatura, né? Que estão presentes nos livros de cavalaria. Mas por que é considerado louco? É a pessoa que quer transformar o mundo, que quer coisa melhor, né? Que luta contra os moinhos de ventos, né? Que a gente encontra pelo caminho, né? É louco. Né? Então, é considerado louco. Então é uma loucura sublime, né? A gente chama de loucura sublime. Você acabou de citar agora os moinhos de vento, que são a figura mais chamativa, mais ilustrativa, né? Quando se pensa no Dom Quixote, se pensa nos moinhos de vento, né? É muito interessante porque isso perpassa, né? Ainda que a pessoa não tenha lido Dom Quixote, sabe da sua relação com os moinhos de vento, né? E essa imagem fica muito plasmada na consciência das pessoas, né? E muito para além dessa figura do cavaleiro andante e seu fiel escudeiro, o Quixote, o Sancho, né? Que são personagens, né? Eles vão ali, né? Realizando, eles são personagens deles mesmos, né? Dentro da obra, né? Há também, como você bem falou, a figura de uma donzela, né? Ela é muito mais referida, não é? Que, de fato, aparece. Ela é mais referida, ela não tem voz, né? Você falou, é Dulcinea del Toboso, né? Os dois primeiros, o Quixote e o Sancho, eles têm esse apelo visual, né? Tanto que quando aparece uma ilustração de obra, você vê os dois juntos, ou aparece os dois juntos com um moinho de vento, né? Que aparece aí nas façanhas, né? Nas primeiras, pelo menos, né? Enquanto a mulher sempre como parte de um imaginário que é quase onírico. E aí vai a minha pergunta para você. Como se dá, então, esse trabalho imaginativo cervantino e de seus leitores e também intérpretes ilustradores? Porque a gente estava falando do Cervantes visto pelo Portinari, e você acabou de falar, né, que o Portinari
ele, por ter que trabalhar com lápis de cor, ele voltou à sua infância, né? E do Drummond, que teve justamente essa crise, né, desse homem que está vivendo num mundo também de guerras, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? A imagem do Don Quixote e do Sancho, elas se consolidam ao longo dos séculos. Quando você vê as primeiras imagens da dupla e as últimas, não tem tanta diferença, né? Então, assim, você vê que existe uma consolidação dessas imagens. No caso da Dulcineia, não existe essa consolidação. Se eu te perguntar como é a Dulcineia, você não sabe. Ah, me mostra uma imagem da Dulcineia. Não, eu posso ir lá procurar alguma na internet, mas é claro, não me vem na cabeça, né? Agora, se eu te perguntar como que é o Don Quixote e o Sancho, você logo sabe, como você falou, né? Don Quixote, Sancho, Moinhos de Vento, né? Uhum. Então, na minha tese, eu fiz assim, em 2 blocos. De um lado, eu coloquei o Don Quixote e o Sancho, porque não tinha como separar a dupla, né? Então, se de um lado eu coloquei Don Quixote e Sancho, e do outro lado, no outro polo, eu coloquei a Dulcinea. Então, a minha questão era, por que isso acontece? Né? Por que o Don Quixote e o Sancho se consolida e a Dulcinea não? Aí eu fui, é claro, para o texto cervantino. Fiz um levantamento de todas as descrições de Don Quixote, de Sancho e de Dulcinea. E o que a gente pode observar é o seguinte, no texto, as figuras de Don Quixote e Sancho não variam muito em termos de descrição. Sancho, só que tem uma variação, no começo do Don Quixote, ele fala assim que, o narrador fala que pode ser que ele tivesse as pernas longas, né? Então, assim, e a barriga grande. Então, ele nunca aparece com pernas longas, né? Mesmo outras descrições vão descrevê-lo como baixinho, né? E gordinho. Enquanto que a Dulcineia, a gente tem aquilo que a gente chama de perspectivismo. Em termos de perspectiva, com perspectivismo, eu quero dizer vários olhares sobre o mesmo objeto. Uhum. Então, a Dulcineia não aparece em nenhum momento, tudo que sabemos sobre ela é o que os outros dizem, é o que o narrador diz, é o que os outros personagens dizem, e ela tem uma faceta, assim, ela tem várias facetas, inclusive opostas. O Don Quixote, para o Don Quixote, ela é uma princesa, né? Maravilhosa, linda, né? Ele faz todo um recorte da literatura renascentista de descrição da mulher, enquanto que para o Sancho Panza, a Dulcinea Aldonza Lourenço é uma puta. O Sancho vai dizer, então, não fala exatamente que ela é uma puta, mas ali, para quem tem uma edição crítica boa, dá para entender que o que ele quer dizer que a Dulcineia é feia, é velha e é puta. Ou seja, dentro do contexto de construção da linguagem do momento histórico em que foi escrito, né? Exatamente. Muito bem. Então, assim, e a Altisidora vai dizer que ela é roliça, outros personagens vão se referir à Dulcineia. Então, assim, o que eu chamei isso de flexibilidade do texto. No caso da Dulcineia, o texto é flexível, porque são vários pontos de vista. No caso de Don Quixote, o texto é menos flexível, no caso da dupla, né? Então, assim, o que acontece? Quanto maior a flexibilidade, que é o caso da Dulcineia, mais dificilmente ela vai se consolidar ao longo dos séculos. No caso do Don Quixote, quanto menos flexível, Don Quixote e Sancho, mais facilmente vai se consolidar. Mas, além disso, eu poderia pensar o seguinte, a imagem pode não se consolidar no texto, né? Porque um é muito flexível e o outro não. No entanto, na mão de grandes artistas, ela pode se consolidar. Então, aí entra a questão dos ilustradores. O que eu percebi ao longo dos anos é que quase todos os ilustradores, como eu já falei, eles vão manter essa imagem do Don Quixote e Sancho como nos chega até hoje. Inclusive, os moinhos de vento, quase todos vão ilustrar o moinho de vento. O professor Riley, ele fala uma coisa interessante, né? Por que os moinhos de vento são tão famosos, né? Esse episódio é tão famoso.
O Riley diz que é porque ele representa o ser quixotesco, né? O que é ser quixotesco? Lutar contra moinhos de vento, né? E é claro que, plasticamente, quando a gente pensa nos ilustradores, plasticamente é uma imagem maravilhosa. Sim. Você tem os moinhos altos, e ali um senhorzinho, né, 50 anos para a época já era ancião, né, um cavalo magro lutando contra Isso me vem, você falando agora, me vem a imagem do Golias e o Davi. Exato. Exatamente, porque você tem ali uma criança, né? Que é a ingenuidade de uma criança, né? Que está vendo ali, né? Olha, ali é todo aquele monstro, né? Em termos de iconografia dos moinhos de vento, a gente nota o seguinte: se o ilustrador representa um Don Quixote forte, ele não tem o mesmo apelo emotivo do que você representar o Don Quixote frágil. Ou você representar o Don Quixote quando está atacando o moinho de vento, você está mostrando o quê? A coragem. Agora, você mostra o Don Quixote caindo do cavalo, sendo derrubado pelo moinho, é o fracasso. Uhum. Então, ou seja, são as fragilidades, né, que estão ali representadas também desse ser aí em conflito com o mundo, que é o que aparece também no Drummond, né? Uhum. Então, no caso da Dulcinea, não teve nenhum grande pintor que tenha realizado o retrato da Dulcinea. Ao longo dos anos, pode ser que hoje tenha, mas não consolidou ainda, né? Talvez daqui a uns anos consolide. Mas, assim, o Doré, para ter uma ideia, que foi um dos grandes ilustradores do Quixote, creio que o maior de todos, porque até hoje as edições são ilustradas pelo Doré, ele tem uma ilustração da Dulcinea. Uma vez aparece. Tem não sei quantas, 200 e tantas ilustrações, só uma da Dulcinea. Nossa. Seguindo essas pegadas aí, da obra cervantina, no Nordeste, que você estava falando da literatura de cordel, né? E você também falou da Ariano Suassuna, você também tem aí estudos, né, sobre as narrativas dele, em especial sobre o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Olha, só de ler eu já dou risada. E também o romance de Dom Panteiro no Palco dos Pecadores. Olha, só os títulos por si só já nos levam a esse ar medieval, né, presente na obra cervantina, que é muito, digamos que, além de irônico, também bem jocoso, né? Mas as referências à obra cervantina não param por aí, não é mesmo? Com certeza. Então, 2010 foi a primeira vez que eu me debrucei sobre a obra do Ariano Suassuna, o Romance da Pedra do Reino. A primeira vez que eu li, nossa, eu falei Cervantes em cheio aqui, né? Aí depois vendo depoimentos eu já ia falar do Dom Pantera, do Ariano Suassuna, ele diz que toda a obra dele é pautada por dois hemisférios. Um hemisfério Dante Alighieri, né, o poeta italiano, e Cervantes. Medieval então, italiano, né? Exatamente, medieval, né? Renascentista ali, sim, né? Sim. Então, assim, ele mesmo fala que a obra dele é cervantina. Então, quando eu trabalhei o Romance da Pedra do Reino, isso foi em 2010, eu fiz um projeto chamado Ariano Suassuna e a Cultura Hispânica, porque eu expandi. Ariano Suassuna, acho que é assim, um dos escritores brasileiros que mais fala da cultura ibérica, né? Principalmente da cultura espanhola. Os autores espanhóis, escritores, Tirso de Molina, Lope de Vega, Gonçalo de Berceu. Quando a gente pensa no Alto da Compadecida, né? Compadecida como intercessora, isso está em Gonçalo de Berceu, né? Exato. Então, entendeu? Então, assim, ele tem muita, né? Como eu já falei das novelas exemplares, o Casamento Suspeitoso e o Casamento Enganoso, né? Porque então, também a obra do Suassuna, ela é muito teatral, né? Exato. Ainda que se trata de narrativa, ela é muito teatral e tem muito a ver com esse renascimento tão de espanhol italiano que usa
essa coisa do teatro medieval, né? De trazer todo aquele imaginário medieval, o teatro, e recria esse imaginário de uma forma jocosa e irônica, né? Exato. Então, porque o Ariano Suassuna, nos anos 70, ele encabeça um movimento estético, né? Não literário, apenas estético, chamado Movimento Armorial. Aí você vai ter uma música armorial, um teatro armorial, uma literatura armorial, e o Romance da Pedra do Reino é literatura armorial. Então, qual seria a base, né, desse movimento armorial? É a mistura do erudito com o popular. E aí, por erudito, ele fala, em termos de literatura, é a literatura basicamente ibérica, né? E popular é a literatura de cordel. Tanto que no Romance da Pedra do Reino não é capítulo 1, é folheto 1. Né? É dividido por folhetos. Já no primeiro livro dele, no Romance da Pedra do Reino, eu tinha observado uma coisa muito interessante. Ele não se refere, a intertextualidade não é apenas com Dom Quixote ou com a obra de Cervantes. Não. O personagem tem não vou chamar de intertextualidade porque não é um texto, mas assim, a própria biografia do Cervantes aparece dentro. Por exemplo, Quaderna começa a obra com Quaderna escrevendo o seu livro na prisão. Né? Que é o Cervantes que escreve o Dom Quixote na prisão, né? Exatamente. O Quaderno, ele mora numa biblioteca. Aí tudo bem, eu acho que tem muito a ver com o Quixote, né? Relacionado ao Dom Quixote, a imagem do Dom Quixote na biblioteca, né? Na iconografia. O primeiro capítulo ali do Quixote é o escrutínio, inclusive, da biblioteca. Exatamente. Né? Aí o Quaderna é coletor de impostos. Olha, Cervantes foi coletor de impostos. Então, assim, e no primeiro livro, quase não se fala em Dom Quixote Cervantes. Assim, tudo está muito implícito, né? Está muito implícito. Agora, no Dom Pantero, não. A cada página você encontra o Cervantes e o Dom Quixote, né? Ele retoma esse procedimento dele de se referir a vida do Cervantes, né? Por exemplo, o Dom Pantero organiza um colóquio, né? Um seminário, e aí ele coloca, qual é a data do seminário? A data de aniversário da Batalha de Lepanto. Olha, que interessante, que interessante. Deixando claro aqui para quem não sabe, que o Cervantes, ele participou nessa batalha, né? Exatamente. Então, assim, aí tem, inclusive, um dado muito importante na sua biografia, porque é quando ele fica maneta, né? Exato. Exato. Ele perde, ainda bem que ele perdeu a mão esquerda, né? Se tivesse perdido a direita, não ia escrever o Quixote. Exato. Então, e aí, mas assim, de uma maneira cabal, o Suassuna vincula o Dom Pantero com Dom Quixote e o Quaderna com Sancho. Outra coisa, às vezes, quando eu falo do Dom Quixote, falo do Dom Pantero e falo do Suassuna, alguém pode falar assim, ela está confundindo o personagem com o autor, né? Porque isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa fala assim, o autor está falando isso, não é o personagem, né? Mas no caso do Dom Pantero, como você já falou aí, Romance de Dom Pantero está na capa, só que ao longo da obra, ou na página de rosto, ele vai dizer que se trata de uma autobiografia musical, dançarina, videoteatral. Né? Acho que era isso. Então, é uma autobiografia. Então, o que é, na verdade? Né? A gente entra no âmbito da autoficção. Né? No primeiro capítulo do meu livro eu discuto isso, com todos os personagens começados por AS, são alter egos, né, de Ariano Suassuna. O próprio Dom Pantero, o nome dele não é Pantero, é Antero. Né? Então, assim, Ariano Suassuna, Antero Chabino, Auro Chabino, Adriel Sotero, então AS. Né? Então, seriam assim, desdobramentos da personalidade aí, porque um é poeta, o outro é dramaturgo, e o outro é romancista, e o outro é ensaísta. Ou seja, todas as áreas em que o Suassuna atuou. Né? Então, assim,
quando eu falo em Dom Pantero, eu até coloco Pantero Suassuna, porque, né, é uma autobiografia, vamos dizer, como disse aí Newton Carlos Júnior no prefácio, deformada pela arte, né? Assim, de maneira mais cabal ainda, são as ilustrações que o Suassuna coloca na obra dele, né? Que foram essas figuras que eu te mandei. Ele coloca, como é feito isso? É uma montagem. Ele pegou um quadro do Portinari, né? Que é o quadro Don Quixote Sancho a cavalo, né? Don Quixote Sancho. Ele pega esse quadro do Portinari, ele tira a cabeça do Don Quixote e coloca uma caricatura do Suassuna. Conversei com um caricaturista e ele me concedeu a imagem, né, da caricatura que ele fez do Don Quixote, do Ariano Suassuna. Então, ele coloca a cara do Ariano Suassuna no Don Quixote, né? E do lado está o quaderno, né? Que a gente não sabe, né? Como é o Sancho Panza. Do lado está o Sancho Panza. Ou seja, então, ele vestiu de fato a crítica e falou: eu me sinto honrado e eu estou aqui, né? Dando a minha cara à tapa. Muito e bem. aí, assim, nossas referências a Cervantes, a vida de Cervantes, ao Dom Quixote. E aí a gente tem uma Dulcinea também. Olha só que interessante. No Romance da Pedra do Reino, eu já tinha feito uma aproximação de duas personagens com Dulcinea, Maria Safira e Eliana, né? Porque nessas duas personagens femininas, a gente tem essas oposições que a gente encontra na Dulcinea também, né? A Maria Safira, ela tem os olhos verdes, né? Não me lembro, ela é bonita, né? Cigana, né? Mas ela é considerada possuída pelo demônio. Então, se eu faço já uma aproximação, Eliana também, ela é uma mulher que fica num castelo, né, isolada, é bem a dama do cavaleiro, né, ela é a dama do Sinésio, no Romance da Pedra do Reino, mas ela tem um episódio, por exemplo, que ela passa mel nos seios, né, no mamilo, né, assim, uma coisa lasciva, né, erótica. Sim, sim. Então, essa coisa, né, da Dulcinea também, dessas duas facetas tão fortes da Dulcinea que aparece no Don Quixote. Agora, no romance do Dom Pantero, a gente tem uma personagem que chama Lisa Reis. A Lisa Reis, assim, o Dom Pantero esteve apaixonado por ela, como o Don Quixote, né, esteve apaixonado pela Dulcinea durante um tempo. Ele foi apaixonado por ela, mas no caso do Dom Pantero, a Lisa rechaçou ele, rejeitou ele, então, e ele nunca mais se casou. Então, para ele, aí tudo que ele faz, aí ele fala, inclusive, explicitamente. Dulcinea está para Don Quixote como Lisa Reis está para mim. Se você me perguntar qual é a leitura que o Suassuna faz do Don Quixote, sim, era essa Suassuna, para o Suassuna, Don Quixote é símbolo de luta. Uhum. Você entendeu? Ele é um lutador, ele luta pela cultura brasileira. Né? Então, Don Quixote, para ele, é um símbolo de luta. Tanto que, no final do Dom Pantero, ele retoma, ele fica indignado. Dom Pantero fala: eu não me conformo de Don Quixote ter morrido na cama. Então, assim, ele modifica o final do Don Quixote. No final do Don Quixote, o Don Quixote se levanta à noite, sai, como ele fazia sair escondido, né? Uhum. Sai pela porta lá do curral, sei lá de onde, e vai para a estrada, né? Que é um dos temas dele, né? A estrada. Ele vai para a estrada e morre com lança em ristre, né? Morre lutando, na verdade. E aí eu acho muito curioso, porque você poderia fazer uma associação com o quadro do Portinari. O último quadro do Cândido Portinari, o Don Quixote não morre na cama, ele morre vestido como cavaleiro andante, né? Então, assim, e o que tem, eu acho, se a gente fizer uma comparação, né, o que tem todos esses personagens em comum? Não só os personagens, mas o que tem esses autores em comum, esses artistas em comum? Portinari foi um lutador também. Ele foi discriminado, porque, olha, ele pinta o quê? As mazelas do Brasil, os retirantes, né? Os plantadores negros, plantadores de café. Então, ele foi
um idealista também, né? Como Don Quixote. Sim. O Drummond também, o livro aí, tem um livro dele, principalmente A Rosa do Povo, Sim. ele tem essa vertente também de compromisso social. Exatamente, né? que é um lançamento numa época de guerra. Exatamente. Exatamente. Né? E aí são conflitos não só humanos, né, interiores, mas também humanos, né, de corpo a corpo. Né? O Cervantes passou por isso muito, né? Exatamente. E a crítica social que você tem no Quixote também é forte, né? Ele critica a nobreza na figura ali do duque e da duquesa, né? Essa nobreza ociosa que não tinha o que fazer, se divertir com dois loucos. Né? O próprio Alonso Quijano, né? Fala assim, nos seus momentos de ócio, que eram mais do ano, né? E aí você tem que pensar que naquela época a gente está numa sociedade que o nobre não pode trabalhar, o trabalho está mal visto. O trabalho é para pobre, né? O trabalho é para o povo, o trabalho é para os judeus, para os mouros, né? Os nobres não podiam trabalhar. E a gente está numa situação em que não podiam, não queriam, né? Porque nós estamos falando numa época de escravidão também. Não servos eram escravos. Quando a gente vê a nobreza da época, a gente tem essa nobreza rica, como o duque e a duquesa, mas a gente tem uma nobreza decadente, né? Total. Como o Dom Quixote, como o Alonso Quijano, que tinha pouca coisa, ele não tinha muito. Começa falando da vida dele ali, o que ele tinha, ele não tinha muita coisa, né? E o que ele tinha, ele vendia para comprar livro de cavalaria. Então, assim, e essa nobreza que não tinha dinheiro, não podia trabalhar. Né? Então, assim, é complicado, né? E aí só no século XVIII é que alguns ofícios vão ser considerados nobres, né, honoráveis, e aí a nobreza, os nobres conseguem trabalho. E antes disso, o que acontecia? Quando a gente tem essa ascensão da burguesia, os fidalgos ou os nobres que não tinham dinheiro se casam, né? Com as burguesas que não tinham título. Então, era acordo. Era acordo, né? Exatamente. É muito interessante você falar isso, porque tem um episódio que chama muita atenção dentro do Cervantes, que é o episódio da Marcela, que é aquela mulher que surge, que ganha a voz. A gente estava falando da Dulcinea, que não tem imagem nem voz, mas essa mulher se ganha a voz para falar dos problemas desse gênero naquela época. Né? Ou seja, que ele dá voz a essa mulher. E é uma... Cervantes tem uma galeria de mulheres fortes. É Marcela, é Doroteia, né? Que vai atrás porque foi desonrada, vai tirar, né, satisfação. Que mais? Cláudia Jerônima. Então, você tem, assim, uma galeria de mulheres fortes ali, né? Isso é muito importante a gente deixar claro, porque não se trata só do imaginário inventado da mulher, ele mostra esse imaginário criado, né? E ele deixa ele vago, porque é um lugar dele, é uma vaguidão, mas o que acontece na realidade? Ele coloca essas mulheres fortes aí também, não é verdade? E a gente tem que pensar que na vida dele ele conviveu só com mulheres, né? Sim. O irmão dele morre também, porque o Cervantes e o irmão são presos, né? Vão para Argel, ficam presos ali, Argélia, acho que em português, né? Ficam presos ali durante 5 anos como escravos, né? E o irmão dele consegue ser recuperado, mas depois morre o irmão, e aí ele fica só com as irmãs, né? Que ele tem um monte de irmãs. E filha e a também. Sobrinha, né? Então ele convive muito com mulheres, né? Então acho que ele conhece bem o universo feminino. Eu acho até engraçado um episódio da cova da Gruta de Montesinos, que ele fala que ele tem a visão, né? Ele vê uma Dulcineia ali, e aí ele fala que a Dulcineia estava com olheiras, e ele fala assim, e não é el mal mencio, o mal do mês, né? Quer dizer, a Dulcineia não estava menstruada para ter olheiras. Olha só que interessante, né? Vê como ele conhecia a mulher, né? Sim, sim, exato, né? Ele está criticando, olha, são as cargas sociais em cima dessa mulher, né? Exatamente. Não adianta você querer dar outra desculpa. Célia,
A gente poderia ficar conversando aqui muito mais tempo, né? E falando muito mais sobre a presença, esse encontro que a gente está tendo, espero que ele reverbere aí para as pessoas interessadas e também desperte esse interesse e nos alocar dentro dessa cultura, que é uma cultura que vem lá da Europa, sim, mas ela é misturada com tudo, porque nós somos uma mistura de tudo. E nós estamos em contato aqui com tudo e com todos, não é mesmo? E nós somos muito mais latino-americanos, temos muito mais a ver com a Latinoamérica do que qualquer outra identidade que queiram nos impor, que é a defesa do Suassuna, né? É verdade. Defesa da cultura brasileira, né? Exato. Que não seja, que a gente transforme em alegoria muito bem vista, né? E porque é uma luta constante. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Romilda, a oportunidade de falar sobre as minhas pesquisas. Só para terminar, eu me lembrei agora que eu estou começando agora uma nova pesquisa, que eu estou meio parada porque eu estou terminando o livro, mas a minha próxima pesquisa vai ser o Don Quixote na música brasileira. Eu já fiz o levantamento de mais de 150 objetos, entre ópera, canções, música instrumental e canções, em todos os ritmos, em todos os gêneros musicais a gente encontra Don Quixote, até gospel, Nossa, que bom! Gente, tem para todos os gostos. Né? Até o Padre Zezinho canta o Don Quixote. Eu também recomendo, nós temos na primeira temporada do nosso podcast Merenda, né, um episódio só sobre o Quixote, lá a gente tem algumas mostras de música, Elis cantando, Engenheiros do Havaí cantando, nós temos também Raul Seixas, então convido o pessoal para visitar. Célia, mais uma vez, obrigado, fica aberto aí esse espaço para quando você precisar vir. Obrigada, Romilda, eu que agradeço, uma honra estar aqui falando com você, então foi assim muito gostoso conversar com você, poder falar um pouquinho sobre os meus projetos, sobre os meus trabalhos, né, minha pesquisa ao longo de todos esses anos que eu estou trabalhando Don Quixote, e a recepção do Don Quixote na música, na pintura, na literatura brasileira, então eu agradeço imensamente. Obrigada.